Sejam bem-vindos, internautas, a mais uma videoaula de Dreamweaver CS3 ou CS4 com Jai Web no canal de Jai Web Productions em Tutos, ou em qualquer outro site que disponibilize esse conteúdo gratuitamente sem fins comerciais. Essa é a aula de número, deixa-me ver aqui, 19, né, porque a última foi a 18. E visitem o canal, tá aqui, né, youtube.com/jaiwebproductions. Vocês podem entrar, vocês vão encontrar muitas coisas boas, comentem, desculpem minha demora para postar as aulas, que já faz mais de uma semana, mas porque isso aconteceu por causa que eu tô muito ocupado ultimamente. Graças a Deus eu tô recebendo muito trabalho aí. E não queria ter deixado vocês não, mas estamos me esforçando aí para poder estar mais frequente. Beleza? Nessa aula aqui a gente vai tá mexendo com banco de dados. Eu fiz algumas alterações no meu Dreamweaver, mas alterações assim na parte de configuração das pastas do site, mas assim, você que está trabalhando aí, você vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque eu só troquei o diretório porque eu mudei de servidor, que meu servidor antes era o AMP, né? Que deve ser o que vocês estão usando. Eu estou usando o Champ, porque o AMP deu problema aqui. Mas não tem importância, você está usando tanto um quanto o outro, tanto faz, vão estar rodando PHP MySQL, é a mesma coisa. Então vamos começar nossa aula, né? Como eu já tinha tentado gravar essa aula antes, mas deu errado, eu vou... Quer ver aqui? Não, Tá bom, vamos lá, né? PHP... vamos lá, localhost /php myadmin. Opa, Joomla não. PHP myadmin. Nossa, quanta gente. Beleza, nós estamos aqui, né? Eu vou aqui no nosso banco de dados, que chama tutoriais, que a gente criou aquela vez, né? Na última aula, se eu não me engano. Tem uma tabela aqui que eu tinha criado na última aula. Eu vou só excluir ela porque na última aula que eu tentei gravar, né? Porque na verdade na última aula não teve nada disso. Eu vou só eliminar ela aqui. Ok, sim. Pronto, nós vamos criar uma tabela que chama usuários. Usuário, perdão. Número de arquivos, ela vai ter um usuário ID, o nome do usuário. Ela vai ter um ID, que vai ser o identificador, né? Dessa tabela, do usuário, quer dizer, o nome do usuário, o sobrenome do usuário, o e-mail, peraí, o ID, o nome, eu estou pensando aqui no que a gente pode pôr, né? O ID, o nome, o nível de acesso que ele tem, né? Podemos colocar, tem que colocar um validate, né? Se ele tá avalizado no sistema, porque às vezes ele não confirmou, por exemplo, o e-mail que a gente enviou para ele. Sobrenome, vou colocar 8 aqui. A gente vai pensando isso. Qualquer coisa a gente tem como apagar alguns campos, criar mais se for necessário. Colocou o nome, colocou o número de arquivos, clique em executar. Não coloque acentos, tá? Nesses campos aí. Aí cada arquivo que a gente colocou lá, tava o número de arquivos, é um campo. Vocês podem ver aqui, ó. No primeiro campo nós vamos colocar usuário, né, que é a nossa tabela, underline ID, né, que é identificador. O tipo é inteiro. Tamanho, vamos colocar aqui 6, né, porque é um tamanho legal aí pra gente. A não ser que seu site tenha muito visitante, muito usuário mesmo, 6 vai dar. Porque se a gente for ver 6 dá até 9.999 usuários. Dá até mais, né, porque não dá isso. Né, então, 999 mil, perdão. Então, é muita coisa, né? Aí aqui, a gente coloca ele do tipo int, que é inteiro. Ou então a gente pode até mudar aqui, colocar um menor, small int, né, que é um inteiro menor. Collation aqui, não acho necessário pôr. Tributos também não. Nulo, não marca nenhum desses aqui como nulo, porque se colocar nulo aqui, você vai permitir que o usuário, talvez, ele não preencha esse campo. O índice, a gente vai colocar essa aqui como chave primária. Automaticamente ele só pode ser um ID por usuário. A gente define isso agora, colocando ela como primária. Vamos colocar aqui transformações do navegador, nada. Comentários também não é necessidade. Deixa eu só ver aqui.
small int collation atributos autoincremente. Aqui tava perguntando o que é esse AI. Beleza, a gente tem que colocar isso aqui porque falar com o servidor que assim, ó, você vai digitar esse campo, o usuário não vai ter ele não. É você que vai digitar. Então a gente vai definir para o PHP, falar com o PHP que esse campo aqui é o primário e que o servidor gera ele. Portanto, vai ser um número diferente para cada usuário e esse número a gente não cria. A gente não deixa lá para uma ordem. Desculpa, isso aqui é porque eu estou copiando o arquivo. Deixa eu ver aqui. Copy and replace. Bem, ok. Esse foi o nosso primeiro campo. Agora, daqui pra frente, se vocês tiverem entendido, vai ser bem fácil de entender os outros. A gente vai colocar aqui usuário, underline, nome. Não precisa colocar esse usuário, underline. Você pode colocar só nome, name, sei lá. Só para colocar um nome pro campo. Mas, pra gente ter uma noção de que a tabela é usuário, por padrão, a gente coloca isso. Tipo, nome vai ser varchar, né? Porque é um nome, é caractere, né? A gente vai colocar aqui que a gente admite até 20 caracteres por nome, 50, né? Vou colocar 50 aqui. Eu acho que não tem nome maior que 50. Não, deve ter, mas abrevia. Aí a gente vai vir aqui, olha. Vai colocar aqui único. Não único não, porque pode ter mais de um usuário com o mesmo nome. A gente vai colocar aqui... Não, beleza, eu acho que tá certo aqui. Porque pode ter mais de um usuário, por exemplo, tem um senhor chamado José Silva. Tem vários José Silva no mundo, então não é interessante colocar isso não. Tamanho 50, aí colocar aqui usuário, underline, e-mail. Colocar aqui o tipo varchar, né, porque é caractere também. O e-mail até 20. E o e-mail vai ser único. A gente vai vir aqui em índice e colocar único. Não pode ter mais de um usuário por... Bem, se você quiser que você quiser autorizar, você coloca lá, mas não é interessante. Porque pode ter... O usuário pode se cadastrar de novo, isso pode dar confusão no seu banco de dados na hora que ele fizer, por exemplo, uma requisição de... Por exemplo, ele quer recuperar uma senha. Aí ele vai naquele sistema de colocar o e-mail que manda para o e-mail a senha, né? Aí ali vai mandar 2 senhas, então não dá certo isso. Aí você teria que desenvolver outro sistema e tal. Aqui usuário nome, usuário e-mail, usuário underline nickname, né, que fala. Usuário underline login. Aí a gente coloca aqui login dele, varchar, né? Tamanho do login é até 10. Aí o login também é único, né? Não pode ter mais de usuário por login, não. Eu coloquei nome ali único, perdão, gente, aquela hora. Deixa eu colocar único aqui embaixo. Único aqui nesse aqui também. Usuário login. Agora eu vou colocar aqui usuário underline senha. A senha do tipo varchar também. Senha pode ter até... Você pode criptografar essa senha. Você pode colocar, por exemplo, criptografar 32 bits, 64 bits. Você poderia colocar 32 então, né? Mas vou colocar 8 aqui que nós vamos criptografar agora isso não. Tá? Usuário senha. Deixa eu ver aqui. A senha não tem nada de nulo. A senha não pode ser nula. Único, porque não pode ser único também não. Tá, usuário senha. Usuário underline validate. Para ver se o usuário está válido. Isso vai ser um varchar, né? Porque vai ser um link. Vou colocar aqui o tamanho 32, porque vai ser criptografado. Que vai ser um link que vai mandar para ele. Tem que criptografado para ninguém pegar esse link. Ele é único? Esse link? Não. Pode ter mais de um... Não, tem que ser, porque, né? Tem que ser. Deixa eu colocar aqui. Único.